Após ser criada por mestres taoístas, uma menina com poderes místicos retorna à família, que a rejeitou em outra vida. Ignorada pelos pais, ela escolhe como tutor um tio milionário e paralítico, frio e desacreditado. Com rituais e compaixão, começa a curá-lo física e emocionalmente, despertando nele o desejo de protegê-la. Quando é jogada num lago amaldiçoado, ele a salva com as próprias mãos, e juntos renascem como pai e filha de alma. O sol nascente iluminava as copas das árvores da Serra da Estrela, enquanto a pequena Sofia Almeida, de apenas 10 anos, meditava às margens de uma cachoeira cristalina. Com os olhos fechados e as mãos em posição de prece, seu corpo parecia pulsar em sincronia com a queda d'água. No Templo das Águas Sagradas, escondido entre as montanhas das Beiras e Serra da Estrela, ela crescera sob os cuidados de Mãe Celeste e Pai Gaspar, sacerdotes de um antigo culto português que mesclava conhecimentos indígenas, africanos e orientais. Sofia, concentre sua energia no centro do seu peito. Deixe-a fluir como a água que nunca para, instruía Mãe Celeste, uma senhora de pele escura e cabelos grisalhos, cujos olhos pareciam enxergar além do mundo material. A menina respirou fundo, e para espanto de 3 jovens aprendizes, que observavam à distância, pequenos redemoinhos se formaram na superfície da água ao seu redor. Sofia abriu os olhos, revelando um brilho dourado que logo se dissipou. Mãe Celeste, tive outro sonho com a casa grande na noite passada, disse Sofia, levantando-se com graciosidade incomum para sua idade. Vi o homem na cadeira de rodas novamente. Ele chorava sozinho no escuro. A sacerdotisa assentiu, seu rosto marcado por rugas de preocupação. Seu destino se aproxima, pequena. Os espíritos ancestrais não param de sussurrar seu nome verdadeiro. No interior do templo, construído com pedras centenárias e madeira de lei, Pai Gaspar organizava ervas medicinais, enquanto ouvia atentamente a conversa. Sofia completará 11 anos amanhã, comentou o homem de barba branca. Está na hora de revelarmos toda a verdade, como prometemos aos guardiões invisíveis. Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava o templo com luz prateada, Sofia foi chamada à Câmara Sagrada, um salão circular decorado com símbolos antigos e cristais de quartzo. Os sacerdotes acenderam velas de 7 cores e formaram um círculo em torno da menina. Sofia, chegou o momento de você conhecer sua verdadeira história, disse Mãe Celeste, segurando as mãos da menina. Seu nome de nascimento é Isabel Costa Figueiredo, herdeira de uma das famílias mais poderosas e influentes de Lisboa. Você não chegou até nós por acaso. Os olhos da menina se arregalaram, mas não demonstraram surpresa completa. Em seu coração, sempre soubera que havia um propósito maior para os dons extraordinários que manifestava desde bebê. Pai Gaspar continuou a revelação. Você foi trazida a nós por uma antiga servidora da família, Figueiredo, que recebeu instruções dos espíritos para protegê-la. Sua vida corria perigo desde o nascimento, por causa de antigas disputas familiares e uma profecia que dizia que você restauraria o equilíbrio rompido há gerações. E meus pais biológicos? Perguntou Sofia, sentindo um nó na garganta. Antônio e Laura Figueiredo, respondeu Mãe Celeste com pesar. Pessoas de grande influência, mas de corações endurecidos pela ambição. Eles acreditaram que você havia falecido ainda bebê. Uma mentira contada para preservar sua vida. A sacerdotisa, então, trouxe uma pequena caixa de madeira entalhada com símbolos de proteção. Ao abri-la, revelou um medalhão de ouro com o brasão da família Figueiredo, um falcão sobre montanhas. Este amuleto esteve com você quando chegou. Ele contém a energia ancestral de sua linhagem. Sofia tomou o medalhão nas mãos e foi imediatamente inundada por memórias que não pertenciam à sua vida atual. Imagens de uma mansão imponente em manteigas, rostos desconhecidos que de alguma forma pareciam familiares, e uma sensação esmagadora de rejeição e dor. Lágrimas escorreram por seu rosto sereno. Estou vendo. Outra vida. Sou eu, mas não sou eu. Estou trancada em um quarto escuro, implorando para sair, sussurrou trêmula. Eles não acreditavam em mim. Diziam que eu era amaldiçoada. Pai Gaspar ajoelhou-se ao lado da menina e explicou. Você possui o dom da memória ancestral. Em sua vida passada, também foi uma Figueiredo, mas foi cruelmente rejeitada por sua família
quando demonstrou seus dons espirituais. Partiu deste mundo sem conhecer o amor familiar verdadeiro. Sofia respirou fundo, absorvendo a dolorosa revelação. Depois de alguns momentos de silêncio, ergueu o rosto com uma determinação surpreendente. Preciso voltar, não é? Para corrigir os erros do passado. Mãe Celeste assentiu. Essa é sua escolha, pequena. Você renasceu com um propósito: restaurar o equilíbrio espiritual de sua linhagem e encontrar seu verdadeiro lugar. Mas saiba que o caminho não será fácil. Os mesmos que causaram sua desventura na vida passada ainda caminham entre os vivos. Nos dias seguintes, Sofia intensificou seu treinamento espiritual. Aprendeu a manipular a energia vital das plantas, a ler os sinais do destino nas águas cristalinas, a preparar poções curativas com ingredientes da flora local e a comunicar-se com os espíritos da natureza que habitavam a serra. Uma tarde, enquanto praticava a arte da vidência em um espelho d'água, Sofia viu a imagem de um homem em uma cadeira de rodas, de expressão severa e olhos vazios de emoção. Apesar do semblante frio, algo nele tocou profundamente seu coração. Quem é este homem, Mãe Celeste? Perguntou, apontando para o reflexo na água. A sacerdotisa observou a imagem com atenção. Este é Pedro Figueiredo, seu tio, um homem que já foi cheio de vida, mas que agora vive isolado após um misterioso acidente que o deixou paralisado das pernas. Dizem que seu coração se tornou tão frio quanto as águas do inverno de Manteigas. Sofia sentiu uma conexão inexplicável com aquele homem amargurado. Naquele momento, soube que seu destino estava entrelaçado ao dele de alguma forma que ainda não compreendia totalmente. À medida que seu aniversário de 11 anos se aproximava, Sofia começou a sonhar todas as noites com a mansão dos Figueiredo. Via-se caminhando por corredores luxuosos, enfrentando olhares de desprezo, mas seguindo determinada em direção a um objetivo maior. Na véspera da partida, pai Gaspar entregou à menina um conjunto de talismãs de proteção e um pequeno frasco contendo um líquido dourado. Este é o elixir das 7 ervas sagradas, preparado com orações e luz da lua cheia. Use-o com sabedoria, apenas quando o momento for crucial. Mãe Celeste completou. Lembre-se de tudo o que aprendeu aqui, pequena Isabel. Seu coração puro é sua maior força. Não permita que o ódio ou o desejo de vingança corrompa sua alma. Na manhã da partida, vestida com roupas simples mas dignas, Sofia, agora pronta para reassumir sua identidade como Isabel, despediu-se do único lar que conhecera. Com uma pequena mala contendo seus pertences mais preciosos, inclusive os talismãs e elixires, ela embarcou em uma jornada rumo ao seu passado e futuro. Não tenha medo, disse Mãe Celeste, abraçando-a uma última vez. Os espíritos guias estarão sempre ao seu lado. E lembre-se, sua missão não é apenas recuperar seu lugar na família, mas trazer luz àqueles corações endurecidos. Enquanto o autocarro serpenteava pela estrada sinuosa da Serra da Estrela em direção a Manteigas, Isabel olhava pela janela, observando as nuvens que dançavam entre os picos das montanhas. Em seu peito, o medalhão dos Figueiredo pulsava como um segundo coração, conectando-a ao seu destino inescapável. Estou voltando para casa, sussurrou para si mesma, não como a menina que eles rejeitaram, mas como a luz que irá transformar as sombras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A imponente mansão dos Figueiredo se erguia majestosa no alto de uma colina em Manteigas, cercada por araucárias centenárias e jardins meticulosamente cuidados. Seus portões de ferro forjado, adornados com o brasão da família, um falcão sobre montanhas, intimidavam qualquer visitante comum. Mas Isabel, segurando firmemente seu medalhão, sentia-se estranhamente em casa, enquanto caminhava pela estrada de pedras que levava à entrada principal. O mordomo Manuel, um homem de meia-idade com postura impecável, observou com desconfiança a menina de 11 anos que se apresentava sozinha aos portões da mansão. Diga seu nome e o motivo da visita, exigiu com frieza protocolar. Sou Isabel Costa Figueiredo, respondeu a menina com uma serenidade que desconcertou o empregado. Vim ver meu avô, o Sr. Fernando Figueiredo. O mordomo franziu o senho. Impossível.
A senhorita Isabel faleceu há muitos anos. Com um sorriso tranquilo, ela mostrou o medalhão. Acho que meu avô reconhecerá isto. O objeto cintilou sob a luz do sol de inverno, fazendo o mordomo empalidecer. Sem mais questionamentos, ele conduziu a menina pelos jardins até a entrada da mansão, onde o interior revelava uma opulência, que contrastava com a simplicidade do Templo das Águas. Na biblioteca, um homem de cabelos brancos e olhar severo analisava documentos atrás de uma escrivaninha de madeira maciça. Fernando Figueiredo, patriarca da família e presidente do conglomerado empresarial que levava seu sobrenome, ergueu os olhos quando a porta se abriu. Senhor, perdoe a interrupção, disse o mordomo, visivelmente nervoso. Esta menina diz ser Isabel. O patriarca levantou-se abruptamente, derrubando sua caneta de ouro. Seus olhos percorreram a figura pequena diante dele, detendo-se no medalhão que ela exibia com orgulho. Deixe-nos a sós. Manuel, ordenou com voz trêmula. Quando ficaram sozinhos, o velho empresário circundou a mesa com passos lentos, como se temesse que a imagem da menina pudesse se dissipar a qualquer momento. É impossível, murmurou. Minha neta Isabel partiu deste mundo ainda bebê. Não parti, vovô, respondeu ela com doçura. Fui levada para me proteger. E agora retornei para restaurar o equilíbrio da nossa família. Algo nos olhos da menina, um brilho de sabedoria antiga, fez o patriarca recuar ligeiramente. Ele apertou um botão sob a mesa, e em poucos minutos a biblioteca foi invadida por Antônio e Laura Figueiredo, pais biológicos de Isabel, acompanhados por outros membros da família. Laura, uma mulher elegante de 40 anos, sufocou um grito ao ver a menina. Antônio, executivo de expressão dura, cerrou os punhos. Que brincadeira é essa, pai? Questionou dirigindo-se ao patriarca. Quem é essa criança? Sou sua filha, Isabel, respondeu a menina antes que o avô pudesse falar. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que não combinava com sua idade. Sei que pensaram que eu havia partido, mas estou aqui para reclamar meu lugar nesta família. Laura deu uma risada nervosa. Isso é absurdo. Nossa filha faleceu há anos. Esta deve ser alguma impostora treinada para se aproveitar da nossa família. Talvez um teste simples resolva a questão, sugeriu Isabel, retirando da bolsa um pequeno frasco. Tenho aqui água da fonte sagrada. Se eu for realmente uma Figueiredo, o líquido permanecerá cristalino ao tocar minha pele. Se for uma impostora, ficará turvo. A demonstração era um truque simples que Mãe Celeste lhe ensinara. Não havia magia na água em si, mas no modo como a energia da pessoa reagia a ela. Isabel derramou algumas gotas sobre a palma da mão e o líquido começou a brilhar com um tom azulado, para espanto de todos os presentes. Isso é algum tipo de truque, exclamou Antônio, mas sua voz já não demonstrava a mesma convicção. O patriarca Fernando, no entanto, aproximou-se da menina e pegou o medalhão em suas mãos trêmulas. Este pertenceu à minha falecida esposa. Foi colocado no berço de Isabel na noite em que ela desapareceu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Fernando fitou intensamente os olhos da neta, como se buscasse neles algum sinal de falsidade. Em vez disso, encontrou apenas uma compreensão profunda e antiga. Como pode provar que é realmente Isabel? Perguntou finalmente. A menina sorriu serenamente. No seu quarto, vovô, há um relógio de parede que toca uma melodia específica à meia-noite. Era a música preferida da vovó Emília, e na gaveta secreta da sua escrivaninha. Guarda as cartas que ela lhe escreveu durante sua viagem a Paris, em 1975. O rosto do patriarca empalideceu. Ninguém além dele conhecia a existência daquela gaveta secreta. Como sabe disso? Perguntou com a voz embargada. Porque as memórias da nossa linhagem correm em meu sangue, respondeu Isabel. Posso ver além do véu que separa passado e presente. Sei de coisas que só os espíritos ancestrais poderiam revelar. Naquele momento, outros membros da família começaram a se reunir na biblioteca, atraídos pelo burburinho. Tias, tios e primos observavam a cena com um misto de curiosidade e desconfiança. Ah, isso é ridículo! Exclamou Marta Figueiredo, irmã de Antônio e mãe de 2 adolescentes arrogantes. Esta garota é claramente uma farsante. Se ela realmente for quem diz ser, complementou o marido de Marta, João,
Deve estar amaldiçoada. Como poderia ter sobrevivido todos esses anos? Isabel observava cada reação com serenidade, reconhecendo nos olhares hostis as mesmas energias negativas que haviam tentado destruí-la em sua vida anterior. Mas agora ela estava preparada, fortalecida pelos ensinamentos do Templo das Águas. O patriarca ergueu a mão, silenciando os murmúrios. Há uma maneira de confirmar. No cofre da família guardamos uma mecha de cabelo de Isabel bebê. Um teste de DNA resolverá esta questão. A menina assentiu, confiante. Sabia que a ciência confirmaria o que seu coração já conhecia. Nas semanas seguintes, enquanto aguardavam os resultados, Isabel foi acomodada em um quarto de hóspedes na mansão. Apesar da aparente gentileza, ela percebia que era vigiada constantemente e que portas eram trancadas à sua passagem. As memórias de sua vida passada tornavam-se mais vívidas a cada dia que passava, naquele ambiente familiar e hostil ao mesmo tempo. Numa tarde chuvosa, enquanto explorava os corredores menos frequentados da mansão, Isabel encontrou uma porta entreaberta. Dentro, viu um homem em uma cadeira de rodas, contemplando a paisagem nebulosa através de uma janela panorâmica. Era Pedro Figueiredo, o tio que vira em suas visões. "Desculpe incomodá-lo", disse ela, fazendo o homem virar bruscamente a cadeira. Pedro tinha pouco mais de 40 anos, mas as linhas de seu rosto refletiam um sofrimento que o envelhecia. Seus olhos, porém, ainda guardavam um brilho intenso, embora melancólico. "Então você é a suposta sobrinha ressuscitada", comentou com frieza. "Veio espionar o aleijado da família?" Isabel não se intimidou com a hostilidade. Em vez disso, aproximou-se calmamente e sentou-se em um banquinho próximo à cadeira de rodas. "Vim conhecê-lo, tio Pedro. Nos meus sonhos o senhor sempre aparece." Ele ergueu uma sobrancelha entre curioso e cético. "Sonhos? Que tipo de jogo está jogando, menina?" "Nenhum jogo. Apenas a verdade." Ela sorriu com genuína compaixão. "Sei que o senhor sofre dores constantes desde o acidente, não apenas no corpo, mas também no coração." O rosto de Pedro endureceu. "Quem lhe falou sobre minhas dores?" "Ninguém precisou falar. Posso sentir as energias bloqueadas em seu corpo." "Há um nó aqui." Ela apontou para a região lombar dele sem tocá-lo. "E outro aqui." Indicou o plexo solar. Pedro afastou a cadeira com um movimento brusco. "Não preciso de charlatanismo infantil. Se veio em busca da fortuna dos Figueiredo, saiba que estamos acostumados com golpistas mais sofisticados." Isabel não se abalou com a rejeição. Em vez disso, deixou sobre a mesa próxima um pequeno saquinho de ervas. "É um chá para aliviar as dores noturnas", explicou. 3 folhas em água quente antes de dormir. "Não precisa acreditar em mim agora, tio Pedro. O tempo nos dará essa chance." Quando ela já estava na porta, a voz de Pedro a deteve. "Por que voltou? Se você é realmente Isabel, por que retornar a uma família que, pelo que parece, nunca a quis?" A menina virou-se com um sorriso sereno. "Porque todos merecem uma segunda chance, inclusive o senhor." 2 dias depois, o resultado do teste de DNA chegou, confirmando o impensável. A menina era, sem sombra de dúvida, Isabel Costa Figueiredo, a neta desaparecida. A notícia caiu como uma bomba entre os familiares. Antônio e Laura, pressionados pelo patriarca, foram forçados a reconhecer publicamente a filha que julgavam perdida. Numa reunião formal na sala de estar principal, com toda a família presente, Fernando fez o anúncio oficial. "Isabel é realmente minha neta e herdeira legítima da família Figueiredo. Como tal, tem direito à proteção e educação adequadas." Antônio deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de falsa emoção. "Estamos emocionados com o retorno de nossa filha. Naturalmente ela virá morar conosco e..." "Não", interrompeu Isabel com firmeza. "Agradeço a oferta, pai, mas prefiro escolher meu próprio guardião dentro da família." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Fernando franziu o senho, mas algo no olhar determinado da neta o impediu de objetar. "E quem você escolheria?" perguntou o patriarca. Sem hesitação, Isabel apontou para a figura solitária no canto da sala, que observava tudo com distanciamento cético. "Escolho meu tio Pedro como meu guardião."
Um silêncio atônito dominou o ambiente, seguido por exclamações de incredulidade. Pedro, mais surpreso que todos, deixou cair o copo que segurava, estilhaçando-o no chão de mármore. Isso é absurdo. A voz de Pedro ecoou pela sala de estar dos Figueiredo, cortando o silêncio que se seguira ao anúncio de Isabel. Não, tenho condições nem interesse em ser guardião de ninguém, muito menos de uma criança. O patriarca Fernando observava a cena com curiosidade calculista, como se avaliasse um movimento inesperado em uma partida de xadrez. Antônio e Laura, pais de Isabel, trocaram olhares que mesclavam alívio e preocupação. A menina, obviamente, não está em seu juízo perfeito, argumentou Marta, a tia mais velha de Isabel. Como poderia escolher o Pedro? Ele vive praticamente recluso naquela ala da mansão, nem saberia como cuidar de uma criança. Exatamente por isso, respondeu Isabel, com uma calma que desconcertava os adultos ao redor. O tio Pedro é a pessoa nesta família que mais precisa de cura. Pedro manobrou sua cadeira de rodas para ficar frente a frente com a sobrinha. Seus olhos, usualmente frios e distantes, agora faiscavam de indignação. Não sou um projeto de caridade, menina. Não preciso da sua cura nem da sua piedade. Escolha outra pessoa. Isabel sustentou o olhar dele sem vacilar. Não é piedade, tio Pedro, é destino. O patriarca Fernando ergueu-se de sua poltrona, apoiando-se em sua bengala entalhada. Com mais de 70 anos, ainda mantinha a postura imponente que o tornara lendário no mundo dos negócios. A decisão de Isabel será respeitada, decretou com autoridade incontestável. Pedro, você é o mais capacitado intelectualmente entre meus filhos. Antes do seu acidente, era o mais brilhante executivo de nossas empresas. Considere isto uma oportunidade de retornar ao círculo familiar. Pedro abriu a boca para protestar, mas o patriarca ergueu a mão silenciando-o. É minha decisão final. A menina ficará sob sua tutela, com todos os recursos necessários para sua educação e bem-estar. Naturalmente, continuará morando aqui na mansão principal, onde poderá receber a orientação de toda a família. Nas semanas seguintes, a vida na mansão dos Figueiredo reorganizou-se ao redor da presença inesperada de Isabel. Contra todas as expectativas, a menina não demonstrava nenhuma intenção de se vingar pelo abandono ou exigir privilégios. Ao contrário, mostrava-se solícita e observadora, como se estivesse ali para aprender tanto quanto para ensinar. A relação com Pedro, no entanto, permanecia tensa e distante. O empresário mantinha-se trancado em seu escritório na maior parte do tempo, delegando a um assistente pessoal, Miguel, a tarefa de supervisionar as necessidades básicas da sobrinha. Quando era forçado a interagir com Isabel durante as refeições familiares, limitava-se a respostas monossilábicas e olhares impacientes. Numa tarde de tempestade, enquanto relâmpagos cortavam o céu de manteigas, Isabel encontrou Pedro em sua biblioteca particular. Ele examinava antigos relatórios financeiros, como se buscasse neles alguma resposta para questões há muito esquecidas. Posso ajudá-lo a organizar esses documentos, tio? Ofereceu-se, entrando sem pedir licença. Pedro ergueu os olhos, irritado com a intrusão. Crianças não deveriam perambular pela mansão sem supervisão. Onde está Miguel? Saiu para buscar seus medicamentos na farmácia. Ela aproximou-se calmamente da escrivaninha. O senhor não tomou o chá que lhe dei, não é? Suas dores pioraram com a mudança do clima. O empresário franziu o senho. Como sabe disso? Sua energia está mais turbulenta hoje. Vejo sombras ao redor da sua coluna. Pedro fechou bruscamente a pasta que examinava. Não acredito nessas bobagens místicas. Se quer realmente se tornar uma Figueiredo, precisa aprender a pensar com lógica e razão, não com superstições de curandeiros. Em vez de se ofender, Isabel sorriu. O senhor nem sempre foi assim, tio Pedro. Antes do acidente acreditava na intuição. Foi isso que fez do senhor um empresário brilhante, não apenas a lógica. A menção ao antes fez o rosto de Pedro endurecer. Quem lhe contou sobre meu passado? Ninguém precisou contar. Isabel aproximou-se da janela, observando a chuva que castigava os jardins. Vi nas águas da cachoeira, no templo,
Vi o Senhor caminhando por florestas, estudando plantas medicinais em Angola, conversando com curandeiros tradicionais. Vi sua paixão pelos conhecimentos tradicionais que poderiam revolucionar a indústria farmacêutica da família. Pedro empalideceu. Suas expedições a Angola eram um segredo guardado a 7 chaves, anterior ao acidente que o deixara paraplégico. Apenas o patriarca Fernando conhecia os detalhes daquele projeto pessoal, abandonado quando perdera a mobilidade das pernas. Você andou vasculhando meus arquivos pessoais, acusou, a voz trêmula de raiva contida. Não precisei. Ela virou-se para encará-lo. Da mesma forma que não precisei ler prontuários médicos para saber que o seu acidente não foi um acidente comum. Foi provocado por energias negativas, direcionadas intencionalmente. Um relâmpago iluminou o rosto de Isabel, conferindo-lhe uma aura quase sobrenatural. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Está insinuando que fui vítima de algum tipo de feitiço? Perguntou entre o ceticismo e a curiosidade. Não é uma insinuação, é um facto. Os médicos nunca encontraram uma explicação plausível para a súbita falha dos travões do seu carro naquela noite, não é mesmo? Nem para o facto de que, apesar da violência do acidente, o senhor sofreu apenas lesões específicas na coluna, como se algo tivesse deliberadamente selecionado o dano. Pedro agarrou os braços da cadeira com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. Aquelas eram dúvidas que o assombravam nos momentos de insônia, teorias conspiratórias que jamais partilhara com ninguém. Como pode saber disso tudo? Isabel aproximou-se dele com passos leves. Posso mostrar ao senhor, se me permitir. Antes que Pedro pudesse protestar, ela colocou delicadamente suas pequenas mãos alguns centímetros acima dos ombros dele, sem tocá-lo. Fechou os olhos em concentração. O que está fazendo? A pergunta de Pedro morreu em seus lábios quando um calor inesperado começou a se espalhar por seu peito, descendo pela coluna até as pernas insensíveis. Estou apenas canalizando energia vital para os pontos bloqueados, explicou Isabel, ainda de olhos fechados. Não posso curar a lesão física, mas posso ajudar a aliviar a dor e restaurar parte do fluxo energético. Por alguns instantes, Pedro permitiu-se relaxar, sob aquela sensação estranhamente reconfortante. Depois, como que despertando de um transe, afastou bruscamente a cadeira. Chega dessas tolices. Sou um homem de ciência, não um paciente de curandeirismo. Isabel recuou respeitosamente. A ciência que o senhor tanto valoriza está começando a reconhecer o que os antigos sempre souberam. A mente e o espírito afetam o corpo físico. O senhor sentiu o alívio, não pode negar. Pedro não respondeu, mas seu semblante estava menos tenso. A dor lancinante que costumava atormentá-lo em dias chuvosos havia diminuído consideravelmente. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. O que ganha ajudando alguém que nem sequer acredita em suas habilidades? Não estou buscando ganho pessoal, tio Pedro. Estou aqui para restaurar o equilíbrio rompido há gerações nesta família. E o senhor é uma peça fundamental nesse processo. O empresário riu amargamente. Uma peça quebrada, você quer dizer? Não, uma peça essencial. Isabel caminhou até a estante de livros e retirou um antigo volume de capa desgastada. Este diário que o senhor escreveu durante suas expedições em Angola contém o verdadeiro propósito da família Figueiredo. A missão que foi corrompida pela ganância. Pedro arregalou os olhos. Como encontrou isso? Eu o mantinha trancado no cofre. Ele me chamou, respondeu simplesmente. Assim como o senhor me chamou através das águas do templo. Naquela noite, contra todas as suas convicções racionais, Pedro folheou o diário esquecido. Nele, havia registrado suas descobertas sobre plantas medicinais conhecidas apenas por tribos isoladas e sua visão de criar uma indústria farmacêutica ética que respeitasse o conhecimento tradicional e compartilhasse os lucros com as comunidades locais. Um projeto que fora ridicularizado por seus irmãos e abandonado após o acidente. Na manhã seguinte, para surpresa de toda a criadagem, Pedro apareceu no café da manhã, no horário em que Isabel costumava tomar sua refeição matinal, algo que jamais fizera antes. Sem grandes cerimônias,
Pediu à menina que lhe contasse mais sobre o tal templo das águas onde ela crescera. Antônio e Laura observavam a crescente aproximação entre tio e sobrinha com evidente desconforto. Durante um almoço de negócios, com outros membros da família, Antônio não escondia sua irritação. "O velho Pedro está amolecendo", comentou com o cunhado João, deixando-se enganar por truques baratos de uma criança manipuladora. "A garota é esperta, isso é inegável", respondeu João, marido de Marta. "Soube exatamente onde atacar. A vaidade intelectual de Pedro, sua obsessão com aquele projeto angolano fracassado." Marta interviu abaixando a voz. "Precisamos fazer algo antes que ela ganhe mais influência sobre Pedro. Se ele voltar a se envolver nos negócios da família por influência dela, nossos projetos podem ser comprometidos." No outro lado da mansão, alheios a essa conspiração, Pedro e Isabel estavam no jardim de inverno. A menina havia trazido vários saquinhos contendo ervas e cristais, dispondo-os em um padrão circular no chão. "Isso é ridículo", resmungou Pedro, observando a preparação. "Não acredito que concordei com isso." "O senhor concordou porque a dor diminuiu após nossa sessão na biblioteca", respondeu Isabel pragmaticamente. É porque, apesar de todo o seu ceticismo, sempre foi um pesquisador no coração. Está curioso para entender como funciona. Ela começou um ritual simples, queimando algumas ervas e entoando mantras em uma língua que mesclava termos indígenas e palavras do português arcaico. O ar ao redor pareceu ficar mais denso, carregado de um aroma que lembrava a Pedro as florestas africanas. "O que pretende com isso?", perguntou, tentando manter o tom cético, mas visivelmente intrigado. "Vou mostrar ao senhor quem causou seu acidente", respondeu ela com seriedade. "Mas preciso avisá-lo. Este conhecimento traz responsabilidade. O que fará com ele definirá seu caminho daqui em diante." Pedro hesitou por um momento. Parte dele, o executivo racional e cético, queria encerrar aquela sessão e voltar ao conforto de seu isolamento. Mas outra parte, talvez o jovem idealista que um dia fora, ansiava por respostas. "Mostre-me", decidiu finalmente. Isabel jogou um punhado de ervas sobre uma tigela com água cristalina. A superfície tremulou e, para assombro de Pedro, começou a refletir imagens que não estavam no ambiente. Ele viu a reunião de diretoria que precedera sua viagem fatídica a Angola. Os rostos tensos de seus irmãos enquanto ele apresentava seu projeto revolucionário. E depois, uma cena perturbadora em uma sala mal iluminada, onde duas figuras discutiam, em voz baixa, sobre a necessidade de afastar Pedro do caminho. "Não é possível", murmurou, reconhecendo claramente os rostos na visão aquática. "O acidente foi planejado por seus próprios irmãos", confirmou Isabel com pesar. "Não para eliminá-lo, mas para incapacitá-lo. Eles contrataram um praticante de magia negra de trás-os-montes, que utilizou um ritual de troca de sorte, para transferir sua vitalidade para os projetos deles." Pedro sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. As implicações daquela revelação eram devastadoras. Todo o seu sofrimento, os anos de isolamento e amargura haviam sido causados pelas pessoas que mais deveriam apoiá-lo. "Por que está me mostrando isso?", perguntou com voz estrangulada. "Para que eu busque vingança?" Isabel balançou a cabeça, dispersando as imagens na água. "Não, tio Pedro. A vingança apenas perpetuaria o ciclo de negatividade. Estou mostrando isso para que o senhor possa finalmente se libertar. O conhecimento da verdade é o primeiro passo para a cura verdadeira." Ela aproximou-se da cadeira de rodas e, desta vez, colocou suavemente as mãos sobre os ombros dele. "Agora que sabemos a origem da maldição, podemos começar a desfazê-la." Por um longo momento, Pedro ficou em silêncio, absorvendo tudo o que acabara de descobrir. Finalmente, para a surpresa da menina, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto endurecido pelos anos de amargura. "Você é realmente extraordinária, Isabel", murmurou. "Talvez tenha sido sábio em sua escolha de guardião, afinal. Precisamos um do outro mais do que eu imaginava." A notícia da crescente proximidade entre Pedro e Isabel espalhou-se rapidamente pela mansão dos Figueiredo. Os criados comentavam em sussurros sobre as mudanças notáveis no comportamento do Rei do Gelo,
como Pedro era conhecido. O empresário, antes recluso e amargo, agora podia ser visto orientando a sobrinha em lições de matemática avançada no jardim, ou discutindo filosofia durante longos passeios pela propriedade, com Isabel empurrando sua cadeira de rodas pelos caminhos de pedra. É como se ela tivesse descongelado algo dentro dele, comentou Manuel, o mordomo, para a governanta Dona Fátima. Dizem que ela faz rituais estranhos no quarto dele à noite, respondeu a governanta, fazendo o sinal da cruz. Luzes coloridas sob a porta, cheiros de ervas queimadas. Tem algo de estranho nessa menina. No escritório principal da mansão, uma reunião tensa acontecia entre Antônio, Laura, Marta, João e outros membros influentes da família. O tema central: como lidar com a ameaça crescente que Isabel representava para seus interesses. O velho Fernando está impressionado com ela, relatou Marta, bebericando uma taça de vinho. Ontem os flagrei no gabinete dele, e ele estava mostrando à menina documentos confidenciais do conglomerado. Documentos que nem nós temos acesso. O mais preocupante é a influência sobre Pedro, acrescentou João. Ele pediu para rever os contratos das farmacêuticas da família. Está questionando as práticas de patenteamento que implementamos após seu afastamento. Antônio bateu na mesa com o punho fechado. Não podemos permitir que uma criança manipuladora destrua tudo o que construímos. Se Pedro voltar a ter voz ativa nos negócios, com as ideias absurdamente éticas que sempre defendeu, nossos lucros despencam. Sem falar que ele pode descobrir sobre aquele assunto, murmurou Laura, olhando nervosamente para o marido. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos ali sabiam a que ela se referia. O acidente de Pedro não fora meramente um golpe de sorte. A garota sabe, afirmou João, surpreendendo a todos. Tenho monitorado suas conversas com Pedro através do sistema de segurança. Ela mostrou a ele algum tipo de visão sobre o acidente. Mencionou explicitamente uma maldição e troca de sorte. Laura empalideceu. Como é possível? Ninguém sabia sobre isso além de nós. Essa menina não é normal, respondeu Marta com os olhos arregalados. Os empregados dizem que ela conversa com os pássaros no jardim, que consegue prever tempestades e que cura dores com imposição de mãos. Superstições de criadagem ignorante. Desdenhou Antônio, mas sua voz traía incerteza. O que importa é que precisamos agir rápido. Proponho que contratemos especialistas para desmascarar essa farsa. Na manhã seguinte, a mansão recebeu a visita de 3 figuras distintas: um médico psiquiatra de renome, Dr. Rui Santos, uma jornalista investigativa, Carla Silva, e um autoproclamado desmascarador de fraudes espirituais, professor Ricardo Pereira. Os 3 foram apresentados durante o café da manhã como convidados interessados na história extraordinária de Isabel. A menina os recebeu com um sorriso sereno, como se já esperasse por aquela visita. Pedro, ao seu lado, mantinha uma expressão desconfiada. Ficaremos honrados em responder às perguntas dos ilustres convidados, disse Isabel educadamente, mas peço que as entrevistas sejam conduzidas na presença do meu guardião legal, o tio Pedro. O dia transcorreu com uma série de testes e questionamentos. O Dr. Rui avaliou a sanidade mental de Isabel, com perguntas capciosas e testes psicológicos. A jornalista investigou minuciosamente sua história, buscando inconsistências no relato sobre o Templo das Águas. O professor Ricardo desafiou-a a demonstrar seus supostos poderes sob condições controladas. Para a frustração dos investigadores e da família conspiradora, Isabel manteve-se impecavelmente coerente e calma. Quando o professor Ricardo exigiu uma demonstração de suas habilidades, ela simplesmente sorriu. Meus dons não são truques de palco, professor. Não posso comandá-los como quem liga um interruptor. Eles fluem naturalmente quando necessário. Típica resposta de charlatã, exclamou o homem, virando-se triunfante para Antônio e Laura. Isabel continuou sorrindo. No entanto, posso dizer que o senhor sofre de enxaquecas crônicas devido a um acidente na infância, que sua esposa o abandonou há 3 meses, levando seu cão de estimação, e que o cheque que recebeu da minha família para estar aqui hoje vai ajudá-lo a pagar a hipoteca atrasada de sua casa. O rosto do professor Ricardo empalideceu. Ninguém na sala, exceto ele mesmo,
poderia saber daqueles detalhes pessoais. À noite, após o jantar, Pedro e Isabel conversavam em particular na biblioteca quando a porta se abriu, revelando o patriarca Fernando apoiado em sua bengala. "Parece que você passou nos testes hoje, pequena", comentou o velho sentando-se pesadamente em uma poltrona. "Nossos especialistas estão saindo da propriedade bastante desconcertados. Não era preciso submetê-la a esse circo." "Pai", protestou Pedro. "Isabel já provou quem é com o teste de DNA." Fernando fez um gesto displicente com a mão. "Não foi ideia minha, foi de seus irmãos. Eu apenas permiti para dar-lhes a corda necessária para se enforcar com a própria desconfiança." Ele se virou para Isabel. "O que me intriga é como você sabe tanto sobre assuntos que deveria desconhecer." A menina inclinou levemente a cabeça. "O senhor se refere ao acidente do tio Pedro? Ou aos documentos confidenciais que me mostrou ontem?" Um brilho de admiração passou pelos olhos cansados do patriarca. "Ambos. Você é realmente extraordinária, criança." "Não sou apenas eu, vovô. Todos temos capacidades extraordinárias. A maioria simplesmente esqueceu como acessá-las, distraídos pelo materialismo e ambição." Fernando soltou uma risada curta. Filosofia profunda para alguém tão jovem. Ele se levantou com dificuldade. "Gostaria de ver esse templo das águas onde você foi criada. Talvez possamos organizar uma visita." Os olhos de Isabel brilharam. "Seria maravilhoso. Mãe Celeste e pai Gaspar ficariam honrados em recebê-lo." Após a saída do patriarca, Pedro observou a sobrinha com curiosidade. "Você realmente acredita que meu pai, o grande capitalista Fernando Figueiredo, tem interesse em conhecer um templo espiritual no meio da serra?" Isabel sorriu enigmaticamente. "O vovô está buscando respostas para perguntas que nem ele mesmo sabe formular." A idade o fez questionar o legado que construiu. Na manhã seguinte, a mansão foi surpreendida por uma notícia alarmante. O patriarca havia sofrido um mal súbito durante a noite. O médico da família diagnosticou um princípio de intoxicação, possivelmente alimentar. Embora fora de perigo, Fernando estava debilitado e precisaria de repouso absoluto. Antônio imediatamente convocou uma reunião familiar de emergência, excluindo propositalmente Pedro e Isabel. Quando finalmente foram informados horas depois, as decisões já haviam sido tomadas. Antônio assumiria temporariamente o controle das empresas e a viagem ao Templo das Águas estava cancelada por questões de segurança. "É muito conveniente, não acha?" comentou Pedro para Isabel, enquanto observavam de longe o movimento intenso de executivos entrando e saindo do escritório principal. "Meu pai adoece justamente quando demonstra interesse em conhecer suas origens." "Não foi coincidência", confirmou a menina com expressão séria. "Senti uma energia negativa no chá servido ao vovô ontem à noite." "Tentei alertá-lo telepaticamente, mas o bloqueio era forte demais." Pedro a encarou com um misto de ceticismo e preocupação. "Está sugerindo que alguém tentou envenenar meu pai?" "Não fatalmente", esclareceu Isabel. "Apenas o suficiente para enfraquecê-lo e permitir que Antônio assumisse o controle temporário. Eles temem que o vovô esteja mudando suas opiniões sobre o futuro dos negócios da família." Nos dias seguintes, a tensão na mansão tornou-se palpável. Enquanto Fernando se recuperava lentamente em seus aposentos, com acesso estritamente controlado por enfermeiros contratados por Antônio, o clima de conspiração se intensificava. Pedro e Isabel eram cada vez mais isolados das decisões familiares, tratados quase como intrusos. Uma tarde, enquanto Isabel meditava no jardim, Marta se aproximou com falsa cordialidade, acompanhada de seus 2 filhos adolescentes, Tiago e Mariana. "Querida sobrinha, viemos convidá-la para um passeio especial", anunciou com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Há um lago maravilhoso próximo à propriedade, um lugar histórico da família que você deveria conhecer." Isabel percebeu imediatamente as vibrações negativas que emanavam do trio, mas manteve a serenidade. Suas visões na noite anterior haviam mostrado águas escuras e perigo iminente, mas também uma oportunidade crucial para avançar em sua missão. "Será um prazer acompanhá-los, tia Marta", respondeu educadamente. "O tio Pedro virá conosco?" "Oh, não seria prático com sua condição", respondeu Marta.
trocando um olhar rápido com os filhos. Os caminhos são muito acidentados para cadeiras de rodas. Será apenas um passeio rápido. Voltaremos antes do jantar. Quando Pedro soube do passeio, horas depois, através do assistente Miguel, seu rosto se contorceu em alarme. Onde eles a levaram exatamente? Perguntou com urgência na voz. Ao Lago das Pedras Negras, senhor, respondeu Miguel. A senhora Marta disse que queria mostrar à menina o local histórico da família. Pedro empalideceu. Aquele lugar não tem nada de histórico. É um pântano isolado que meu bisavô usava para rituais estranhos. A propriedade nem pertence oficialmente à família. Ele manobrou sua cadeira até o telefone, discando freneticamente para o telemóvel de Marta. Sem resposta. Depois tentou o de Tiago. Nada. Miguel, prepare o jipe adaptado, ordenou com determinação. E chame o segurança Paulo para nos acompanhar. Precisamos ir imediatamente ao Lago das Pedras Negras. Enquanto isso, a quilômetros dali, Isabel caminhava por uma trilha enlameada, seguindo Marta e seus primos. O céu escurecia rapidamente com nuvens de tempestade, e o ar carregava um odor de vegetação apodrecida. Quanto mais se aproximavam do suposto lago, mais a menina sentia as energias negativas intensificarem-se. É logo ali, indicou Marta, apontando para uma clareira adiante. O Lago das Pedras Negras tem águas com propriedades especiais. Dizem que nossos ancestrais realizavam rituais de purificação ali. Isabel assentiu silenciosamente. Através de sua percepção ampliada, podia sentir que aquele lugar era exatamente o oposto. Um ponto de concentração de energias densas e destrutivas, possivelmente usado para rituais de natureza sombria. Quando finalmente chegaram à margem do lago, Isabel observou as águas escuras e paradas, cercadas por pedras negras e retorcidas. Não havia beleza ali, apenas desolação. O que acharam da surpresa? E perguntou uma voz masculina atrás deles. João, marido de Marta, emergiu de trás de uma árvore, acompanhado por um homem de aparência rude, vestindo roupas escuras e carregando uma bolsa de couro. Quem é esse senhor? Questionou Isabel, embora já soubesse a resposta através de suas visões. Este é Mestre Simão, apresentou João com um sorriso sinistro. Um especialista em fenômenos espirituais. Ele vai nos ajudar a determinar se você realmente possui dons especiais, como alega. O homem deu um passo à frente, analisando Isabel com olhos calculistas. Então esta é a menina milagrosa? Vamos ver o que você realmente pode fazer, garota. Isabel manteve-se calma, embora sentisse o perigo crescente. Não estou aqui para provar nada, senhor. E este lugar não é adequado para nenhum tipo de demonstração espiritual positiva. Marta riu nervosamente. Não seja tímida agora, querida. Você impressionou tanto o vovô Fernando e o tio Pedro. Não quer mostrar seus dons para nós também? Chega de encenação, interrompeu João bruscamente. Simão, faça o que combinamos. O homem retirou de sua bolsa vários objetos. Ervas secas, um punhal enferrujado, um frasco contendo um líquido escuro. Começou a dispô-los em um padrão circular às margens do lago. O que está fazendo? Ela perguntou Isabel, recuando um passo. Um teste simples, respondeu Simão com voz monótona. Se você realmente possui os dons que alega, saberá exatamente o que estou preparando e como se defender. Marta fez um sinal para seus filhos, que rapidamente se posicionaram atrás de Isabel, bloqueando uma possível fuga. Não precisam fazer isso, disse a menina com voz serena, apesar da situação alarmante. Sei por que me trouxeram aqui. Querem me afastar do tio Pedro e do vovô Fernando, pois temem que eu revele a verdade sobre as maldições que vocês lançaram. O rosto de João contorceu-se em fúria. Você não passa de uma pequena manipuladora. Veio de não sei onde para tentar tomar o que é nosso por direito. Não quero tomar nada de vocês, respondeu Isabel. Só quero restaurar o equilíbrio que foi rompido por ganância e medo. Chega de conversa, interrompeu Simão, que havia completado seu círculo ritual. Aproxime-se, menina. É hora de vermos quem é mais forte, seus protetores espirituais ou os guardiões ancestrais deste lago. Nesse momento, gotas pesadas de chuva começaram a cair, anunciando a tempestade iminente. Relâmpagos cortavam o céu escurecido, iluminando momentaneamente o cenário sinistro. Última chance, advertiu João.
Venha voluntariamente para o ritual de purificação, ou teremos que forçá-la. Isabel olhou para o céu tempestuoso, depois para as águas escuras do lago, e, finalmente, para os rostos tensos ao seu redor. Por um instante, pareceu resignada. Então, inesperadamente, sorriu. Vocês realmente não entenderam nada, não é? Não me trouxeram aqui. Eu os trouxe. Antes que pudessem reagir à declaração enigmática, um barulho de motor rompeu o silêncio da floresta. Faróis cortaram a escuridão crescente, e um jipe adaptado surgiu na trilha, derrapando na lama antes de parar abruptamente. Isabel, a voz desesperada de Pedro ecoou pela clareira. O jipe adaptado havia parado a poucos metros da margem do lago, seus faróis iluminando a cena como holofotes em um palco macabro. Pedro Figueiredo estava à frente do veículo, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e desespero. "Afastem-se dela!" gritou, tentando manobrar sua cadeira de rodas para fora do jipe, enquanto Paulo, o segurança, corria em direção ao grupo. Marta e João trocaram olhares alarmados. Não esperavam ser descobertos tão rapidamente. Tiago e Mariana recuaram, assustados com a súbita intervenção. "Pedro, você não entende", tentou explicar Marta, assumindo uma postura defensiva. "Estávamos apenas... Cale-se!" interrompeu Pedro, com uma autoridade que há anos não demonstrava. "Sei exatamente o que estavam tentando fazer. Este lugar não é um local histórico da família. É um ponto de energia negativa que nosso bisavô usava para rituais obscuros." A chuva caía agora com intensidade, transformando o solo em lama escorregadia. Relâmpagos iluminavam intermitentemente o cenário, dando à situação uma atmosfera ainda mais tensa. Simão, o suposto mestre espiritual, recolhia rapidamente seus apetrechos, visivelmente incomodado com a interrupção. "Isto não me diz respeito", murmurou, tentando afastar-se discretamente. "Fique onde está", ordenou Pedro, enquanto Paulo, o segurança, bloqueava a fuga do homem. "Quero saber exatamente o que pretendiam fazer com minha sobrinha." João, percebendo que a situação fugia ao controle, decidiu partir para o ataque. "Sua sobrinha? Você mal a conhece, Pedro. Essa menina apareceu do nada, com histórias fantásticas, e em poucas semanas já tem você e o velho Fernando na palma da mão. Não percebe que está sendo manipulado?" Pedro ignorou a provocação, concentrando-se em Isabel, que permanecia estranhamente calma no centro da confusão. "Você está bem?" A menina assentiu com um sorriso sereno. "Sabia que viria, tio Pedro. Vi nas águas da cachoeira antes mesmo de partir do templo." Marta soltou uma risada nervosa. "Está ouvindo isso? Ela continua com esse teatro místico mesmo agora." Um trovão particularmente forte sacudiu o ar, seguido por um relâmpago que iluminou todo o lago. Por um instante, todos puderam ver claramente o reflexo distorcido na superfície da água. Não seus próprios rostos, mas figuras sombrias, contorcidas em expressões de sofrimento. "O que foi isso?" sussurrou Mariana, agarrando-se ao braço do irmão. "As almas aprisionadas no lago", explicou Isabel com voz grave. "Vítimas de rituais como o que pretendiam realizar comigo. Este lugar é um portal negativo, alimentado por séculos de práticas corruptas." Simão, que até então tentava manter a compostura, empalideceu visivelmente. "Você realmente vê além do véu", murmurou mais para si mesmo que para os outros. Pedro tentou aproximar-se mais, mas sua cadeira afundava na lama. Frustrado, gritou para o segurança: "Paulo, traga Isabel para cá." O homem deu um passo à frente, mas João rapidamente bloqueou seu caminho, empurrando-o com força. "Isto é um assunto de família, empregado. Não se meta." A confusão que se seguiu aconteceu em segundos. Paulo e João começaram a lutar, escorregando na lama. Marta gritava para os filhos ajudarem o pai. Simão aproveitou a distração para tentar escapar. E no meio do caos, Isabel foi empurrada, deliberadamente ou não, ninguém soube dizer ao certo, e caiu nas águas escuras do lago. "Isabel!" O grito desesperado de Pedro ecoou pela clareira. Sem pensar duas vezes, o empresário fez o impensável. Soltou os travões de sua cadeira de rodas e, usando toda a força dos braços, impulsionou-se para fora do veículo. Caiu pesadamente na lama, mas isso não o deteve. Ignorando a dor lancinante que percorria sua coluna, começou a arrastar-se em direção ao lago. "Pedro, pare! Você vai se afogar também."
gritou Marta, genuinamente alarmada com a ação do irmão. Mas Pedro não ouvia mais nada além do pulsar desesperado de seu próprio coração. Cada centímetro conquistado na direção do lago era uma batalha contra seu corpo paralisado, contra a lama que grudava em suas roupas, contra a chuva que castigava seu rosto. O empresário que por anos vivera isolado em amargura e autocomiseração, agora se arrastava com determinação feroz, ignorando dor e limitações. Paulo, livrando-se finalmente de João, correu para ajudar, mas Pedro gritou: "Não! Procure por ela na outra margem. Ela pode ter nadado para lá." Quando finalmente alcançou a borda do lago, Pedro não hesitou. Usando a força extraordinária dos braços, resultado de anos dependendo da cadeira de rodas, mergulhou nas águas escuras. A temperatura gelada quase paralisou seus músculos, mas a adrenalina o mantinha em movimento. "Isabel!" chamava entre golfadas d'água. "Onde você está?" As águas do lago pareciam vivas, puxando-o para o fundo com uma força sobrenatural. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando momentaneamente a superfície. Foi durante um desses clarões que Pedro vislumbrou uma pequena mão emergindo a alguns metros de distância. Com braçadas desesperadas, ele avançou na direção indicada. Quando finalmente alcançou o local, mergulhou, tateando na escuridão aquática. Seus dedos tocaram tecido, depois um braço. Agarrando-se firmemente, puxou com toda a força que lhe restava. Isabel emergiu pálida e aparentemente inconsciente. Pedro a manteve acima d'água com um braço, enquanto tentava nadar de volta à margem com o outro. Era uma luta quase impossível para alguém com as pernas paralisadas, mas a determinação do empresário desafiava todas as probabilidades. "Aguente firme." "Pequena", sussurrava, engolindo água enquanto lutava. "Não vou deixar você partir." Na margem todos observavam a cena inacreditável. Até mesmo Marta e João pareciam atônitos diante do ato de bravura de Pedro, que durante anos havia sido visto como o irmão fraco, quebrado, amargo. Paulo finalmente entrou na água para ajudar, nadando até Pedro e auxiliando-o a trazer Isabel para a margem. Quando finalmente alcançaram terra firme, o empresário estava exausto, tremendo incontrolavelmente, mas seus braços ainda envolviam protetoramente o corpo da sobrinha. "Ela está respirando?" Sei perguntou com voz rouca. Paulo verificou os sinais vitais da menina. "Sim, senhor. Pulso fraco, mas estável." Pedro deixou escapar um soluço de alívio, colapsando parcialmente sobre a lama. Foi então que Isabel abriu os olhos, revelando íris douradas que pulsavam com luz própria. "Tio Pedro", sussurrou, sua voz estranhamente amplificada apesar da fraqueza. "Você mergulhou por mim." O empresário assentiu, incapaz de falar devido à exaustão. Lágrimas misturavam-se à água da chuva em seu rosto. "Foi um teste", continuou Isabel, estendendo uma mão trêmula para tocar o rosto do tio. "Não o meu, mas o seu." "Do que ela está falando?" perguntou Marta, que se aproximara cautelosamente. Isabel sentou-se lentamente, com a ajuda de Paulo. Apesar das roupas encharcadas e da aparência frágil, uma aura de poder emanava dela. "As águas deste lago são realmente especiais, tia Marta, mas não da forma que vocês pensavam. Elas refletem a verdadeira natureza de quem nelas mergulha. Por décadas foram usadas para rituais obscuros, sim, mas sua essência original é de revelação, não de destruição." Ela olhou para Pedro com um sorriso radiante. O tio Pedro enfrentou seu maior medo, a impotência física, e provou ser mais forte do que qualquer maldição. Ele se lançou ao lago sem pensar em si mesmo, apenas em salvar outra vida. Este ato de amor puro começou a romper as correntes da maldição lançada sobre ele. Como que para confirmar suas palavras, Pedro sentiu um formigamento estranho nas pernas, uma sensação que não experimentava há anos. Não era movimento ainda, mas a promessa de que algo estava mudando em seu corpo paralisado. "Impossível", murmurou João. "Isso é algum tipo de truque." Simão, que observava tudo à distância, aproximou-se lentamente. Seu semblante havia mudado, mostrando agora respeito e até mesmo um certo temor. "Não é truque", afirmou o homem. "Fui contratado para neutralizar os poderes desta menina, mas vejo agora que estamos diante de algo que vai além dos conhecimentos comuns. Ela é uma alma antiga, renascida com propósito."
Marta sacudiu a cabeça, recusando-se a aceitar. Isso é loucura. Pedro, não acredite nessas bobagens místicas. Vamos levá-la de volta à mansão e... Chega, Marta, interrompeu Pedro, sua voz exausta, mas firme. O que vocês fizeram hoje foi imperdoável. Tentaram usar rituais obscuros contra uma criança inocente. Inocente? Rebateu João. Essa menina está manipulando você e o velho Fernando para tomar controle da fortuna da família. Isabel, que havia se levantado com a ajuda de Paulo, dirigiu-se a João com uma expressão serena. Nunca quis a fortuna de vocês, tio João. Retornei para restaurar o equilíbrio rompido, para curar as feridas abertas por gerações de ganância e medo, inclusive as suas. Ela esticou a mão, oferecendo-a ao homem em um gesto de paz. João recuou, desconfiado. Não temos que escutar isso, murmurou para Marta. Vamos embora daqui. Sem esperar resposta, o casal chamou os filhos e começou a se afastar em direção ao caminho por onde haviam vindo. Simão hesitou, olhando de Isabel para o grupo que se retirava. Você também pode escolher um caminho diferente, disse a menina ao homem. Seus conhecimentos podem ser usados para curar, não para prejudicar. O homem baixou a cabeça, visivelmente conflitado, mas acabou seguindo Marta e João sem responder. Paulo ajudou Pedro a retornar ao jipe, improvisando uma forma de carregá-lo nos braços como um bombeiro. O empresário estava exausto, encharcado e trêmulo, mas seus olhos jamais deixaram Isabel, que caminhava ao lado deles com passos surpreendentemente firmes para alguém que quase se afogara. Como você está se sentindo? Perguntou Pedro, quando finalmente estavam no jipe, com o aquecedor ligado no máximo. Renascida, respondeu Isabel com um sorriso. E o senhor? Pedro refletiu por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido, como se tivesse acordado de um longo sono. Respondeu finalmente. No caminho de volta à mansão, enquanto Paulo dirigia cautelosamente pela estrada enlameada, Pedro compartilhou uma decisão que havia tomado naquele momento extremo, nas águas escuras do lago. Quando pensei que poderia perdê-la, disse com voz embargada, percebi que você se tornou mais importante para mim do que qualquer outra pessoa neste mundo, Isabel. Não sei explicar como isso aconteceu tão rapidamente, mas sinto como se sempre tivesse esperado por você. A menina apertou a mão dele com carinho. Nossos espíritos se reconheceram, tio Pedro. Em outra vida, fomos conectados por laços profundos que transcendem o sangue. Não sei se acredito em vidas passadas, admitiu o empresário, mas sei o que sinto agora. E prometo que de hoje em diante, nada nem ninguém vai ameaçá-la novamente. Você está sob minha proteção, não como um guardião legal, mas como... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Como um pai, completou Isabel suavemente. Lágrimas brotaram nos olhos de Pedro, que assentiu em silêncio. Quando finalmente chegaram à mansão, foram recebidos por um Miguel apavorado, que os aguardava na entrada principal. Senhor Pedro, graças a Deus, o senhor Fernando está perguntando por vocês. Ele acordou há 1 hora e está muito agitado. Pedro e Isabel trocaram olhares preocupados. Leve-nos até ele imediatamente, ordenou o empresário. Encontraram o patriarca sentado em sua cama, discutindo energicamente com um médico particular. Ao vê-los entrar, Pedro em sua cadeira encharcado e coberto de lama, e Isabel igualmente molhada e desgrenhada, Fernando interrompeu-se no meio de uma frase. O que aconteceu com vocês? Perguntou, os olhos arregalados. Uma longa história, pai, respondeu Pedro. Como o senhor está se sentindo? Como um velho tolo que deixou ser enganado, respondeu Fernando com amargura. Alguém tentou me envenenar, e suspeito fortemente que tenham sido seus próprios irmãos. Pedro não demonstrou surpresa. Isabel já havia me alertado sobre isso. Ela sentiu a energia negativa no seu chá. O patriarca estudou o rosto sereno da neta. Você realmente possui dons especiais, não é, criança? Isabel aproximou-se da cama e tomou as mãos do avô entre as suas. Todos possuímos, vovô. Alguns apenas se desconectaram dessa percepção devido ao materialismo e ambição. Fernando suspirou profundamente. Passei a vida construindo um império baseado em valores que, percebo agora, criaram mais divisão do que união em nossa família. Meus próprios filhos tentaram me incapacitar para tomar o controle.
assim como fizeram com Pedro anos atrás. O empresário arregalou os olhos. O senhor sabe sobre isso? Sempre desconfiei, admitiu Fernando, mas me recusei a enxergar a verdade. Era mais fácil acreditar em um acidente do que aceitar que meus próprios filhos seriam capazes de tal crueldade. Ele apertou as mãos de Isabel. Sua chegada foi um despertar, pequena. Um despertar doloroso, mas necessário. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente amainava sobre Manteigas, uma nova ordem começava a se estabelecer na mansão dos Figueiredo. Pedro, após um banho quente e atendimento médico para assegurar que não sofrera hipotermia, reuniu-se com Isabel no pequeno escritório adjacente a seus aposentos. A menina havia preparado uma infusão de ervas, cujo aroma preenchia o ambiente com notas de lavanda e camomila. Para restaurar as energias depois da provação de hoje, explicou servindo uma chávena para o tio. Pedro aceitou a bebida, observando a sobrinha com admiração renovada. O que acontecerá agora, Isabel? Marta e João certamente não desistirão facilmente. A menina sorriu com serenidade. Agora começaremos realmente nossa jornada, tio. O incidente no lago foi apenas um prelúdio para o verdadeiro desafio que nos aguarda. E qual seria esse desafio? Curar não apenas o senhor, mas toda a família Figueiredo. Transformar décadas de ressentimento e ambição em harmonia e propósito elevado. Pedro riu suavemente, tomando um gole da infusão. Você é ambiciosa, pequena. Não é ambição, é destino, respondeu Isabel, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. E falando em destino, sabia que o vovô Fernando anunciará em breve um evento especial. Um desafio tradicional para decidir o futuro da liderança familiar. Pedro ergueu as sobrancelhas surpreso. Como você sabe disso? Ele comentou algo? Não precisou, respondeu a menina com um sorriso enigmático. Vi nas águas do lago quando estive submersa. Às vezes a maior escuridão revela as luzes mais brilhantes. O empresário balançou a cabeça, entre divertido e maravilhado. Você continua me surpreendendo, Isabel. E não sei se algum dia me acostumarei com suas previsões. Não precisa se acostumar, ela respondeu, tocando carinhosamente a mão do tio. Apenas confie, como confiou hoje, quando se lançou naquelas águas escuras para me salvar. Os olhos de Pedro marejaram com a lembrança. Não pensei duas vezes. Quando vi você cair, algo dentro de mim despertou. Uma força que eu não sabia que ainda possuía. Era seu espírito guerreiro, adormecido por anos de amargura, explicou Isabel. E agora que despertou, nada poderá detê-lo novamente. Como que para confirmar suas palavras, Pedro sentiu novamente aquele estranho formigamento nas pernas, mais intenso desta vez. Por um breve instante, acreditou ter percebido o dedão do pé direito se mover ligeiramente. Seria imaginação ou o início de algo miraculoso? Descanse agora, tio Pedro, disse Isabel levantando-se para sair. Amanhã começaremos os verdadeiros rituais de cura. Hoje o senhor provou que é digno deles. Quando a porta se fechou atrás da menina, Pedro permaneceu por um longo tempo contemplando a chávena vazia em suas mãos. Pela primeira vez em muitos anos, sentia algo que havia esquecido como era: esperança. A notícia espalhou-se pela mansão dos Figueiredo como fogo. O patriarca Fernando convocara uma reunião familiar extraordinária para o domingo seguinte. O motivo não fora revelado, mas os rumores abundavam pelos corredores. Nos aposentos de Pedro, uma atmosfera diferente predominava. Nos 5 dias após o incidente no lago, Isabel dedicara-se intensamente aos rituais de cura